18 anos de silêncio. E o clamor de Israel ecoou nos céus. Um canhoto improvável, escolhido pelo Eterno. Quando a astúcia cala exércitos, até a opressão treme. Tenho uma palavra de Deus. E o trono ruiu em segundos. Levantem-se. O Senhor entregou vossos inimigos. E a terra descansou 80 anos. Até onde sua coragem pode levar você? A terra estava em silêncio, um silêncio espesso, carregado de cansaço e rendição. Era o som da alma de um povo que mais uma vez havia se desviado da fidelidade ao seu Deus. Então, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Juízes capítulo 3, versículo 12. Essas palavras não soam apenas como um juízo, elas soam como uma lembrança dolorosa. O povo que fora libertado do Egito, que atravessara o Jordão a pé enxuto, agora rastejava sob o jugo de seus próprios erros. Era o tempo dos juízes, tribos dispersas, alianças frágeis, ameaças constantes. Os israelitas, ainda assentados na terra prometida, viviam como quem se esquecera da promessa. Seus inimigos se fortaleciam. E no leste do Jordão, uma figura se levantava. Eglon, rei de Moabe, um homem ambicioso que encontrara na fraqueza de Israel a oportunidade para crescer. As escavações arqueológicas em Khirbet Baluá, no atual território da Jordânia, revelam restos de um imenso complexo fortificado, possivelmente uma das capitais administrativas do antigo reino de Moabe. Este achado, divulgado em 2024 por pesquisadores da Andrews University, confirma que Moabe, naquele período, não era um simples povoado tribal, mas uma estrutura militar e política poderosa. E é justamente neste cenário que o autor bíblico planta uma ironia quase poética. Israel está oprimido, sim, mas o que chama a atenção é a identificação de Ehud, o herói desta história, como sendo canhoto e da tribo de Benjamim, cujo nome, em hebraico, significa filho da mão direita. É como se o texto dissesse, com um leve sorriso de mistério: Deus escolhe quem Ele quer, mesmo que pareça o contrário. Ainda não há espadas erguidas, nem trombetas soando. Mas nas sombras, no silêncio que antecede a tempestade, Deus já estava preparando um improvável libertador.
Alguém que viria não com grande exército, mas com uma adaga e um plano. Porque antes que a libertação chegue, é preciso reconhecer o peso da opressão. E agora, vamos entender o tamanho desse peso que caiu sobre os ombros de Israel. 18 anos. Esse foi o tempo que Israel passou submisso a Moabe. Não foram 18 dias de guerra. Não foram 18 semanas de seca. Foram 18 anos de domínio, exploração, humilhação. E o Senhor fortaleceu a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Juízes capítulo 3, versículo 12. Deus permitiu que Moabe subjugasse seu povo. Permitiu que o invasor se tornasse opressor. Isso não foi apenas castigo. Foi um espéculo divino de alerta, um chamado ao arrependimento. Eglon, o rei moabita, não agiu sozinho. A Bíblia relata que ele se aliou aos amonitas e aos amalequitas, e juntos tomaram Jericó, a cidade das palmeiras. Versículo 13. Jericó, que antes fora símbolo da vitória de Josué e do poder de Deus, agora estava sob o domínio do inimigo. Escavações em Tel Es-Sultan, o sítio arqueológico de Jericó, revelaram sucessivos períodos de destruição e reconstrução. Entre as camadas identificadas do período do Bronze Tardio, percebe-se a interferência de povos estrangeiros, provavelmente associáveis às alianças que Eglon costurou. A opressão não era apenas militar, era econômica. O povo de Israel era obrigado a pagar tributos anuais, cereais, azeite, gado, produtos das colheitas. Moabe os fazia trabalhar para manter o luxo de seu rei. Um estudo publicado no Journal of Near Eastern Studies destaca que esse tipo de tributação era comum no Antigo Oriente, muitas vezes estabelecida por meio de marcos fronteiriços, pedras entalhadas com inscrições de domínio. O sofrimento penetrou nas casas, nos campos, nos templos. Homens se calaram, mulheres choraram, crianças cresceram sem esperança. A cultura moabita, com seus deuses como Quemos e Astarote, começou a se infiltrar nas aldeias israelitas. Os altares do Senhor foram esquecidos, mas o texto sagrado nos dá uma chave. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 15. Clamarão! O grito rompeu os céus. Deus ouviu, Deus respondeu, não com trovões, não com exércitos, mas com um homem canhoto. Se você está em meio ao peso da opressão, emocional, espiritual ou até mesmo financeira, lembre-se, o clamor que sai de um coração quebrantado move o céu. Se estiver gostando dessa história, deixe um amém nos comentários. E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos. A libertação de Israel ainda está apenas começando. E Deus levantou um libertador, Ehude, filho de Gera, da tribo de Benjamim. A Bíblia faz questão de destacar um detalhe aparentemente simples, mas cheio de propósito. Ele era canhoto. Juízes capítulo 3, versículo 15. Num mundo onde a mão direita era símbolo de força, honra e habilidade, ser canhoto era visto como um desvio, uma fraqueza, algo incomum. Mas é justamente aí que Deus age, onde o homem enxerga fraqueza. O Eterno vê estratégia. Na cultura antiga de Israel e das nações vizinhas, soldados e guerreiros eram treinados para o combate com a mão direita. Isso significava que as armas e os golpes vinham previsivelmente do lado destro. Um inimigo canhoto poderia confundir, iludir, desarmar. Era um ponto fora da curva. E isso, em uma missão secreta, era uma vantagem letal. Ehude sabia que tinha uma missão. Sabia que não podia enfrentá-los com espadas em campo aberto. Sabia que a salvação viria pela astúcia, não pela força. Então ele forjou uma adaga de 2 gumes.
de aproximadamente um côvado de comprimento, cerca de 45 centímetros. Juízes capítulo 3, versículo 16. Um detalhe técnico com enorme importância. Ao contrário de espadas comuns, essa adaga era afiada em ambos os lados. Isso significava um corte limpo, rápido e profundo, feita para matar com precisão. Ele amarrou a arma sob suas vestes, do lado direito da coxa. Por quê? Porque um homem destro esconderia a espada no lado esquerdo, de onde poderia sacá-la com facilidade. Mas Ehud era canhoto. Sua arma estava no lado oposto, invisível aos olhos dos guardas que revistavam os tributos ao rei. A Bíblia relata que Ehud foi incumbido de levar o presente ou tributo ao rei Eglon. O texto é preciso. Eglon era homem gordo. Versículo 17. Essa observação não é gratuita. A gordura naquela cultura era símbolo de luxo extremo, abundância obtida às custas dos oprimidos. Enquanto Israel passava fome e penúria, Eglon se banqueteara com os recursos roubados. Ehud entrega o tributo, cumpre o protocolo, age como quem não tem intenções perigosas e parte, mas apenas para retornar logo depois com uma mensagem secreta para o rei. Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei, disse ele. Versículo 19. Eglon, vaidoso, curioso, mandou todos os seus servos saírem da sala. Ficaram a sós o opressor e o libertador. A sala, segundo a Bíblia, ficava numa sala fresca, localizada no andar superior, um aposento real e privado. Arqueólogos como William F. Albright sugerem que esse tipo de estrutura se assemelhava a quartos com janelas abertas na parte superior das fortalezas, projetadas para permitir ventilação, comuns em palácios do período da Idade do Ferro, na região da Transjordânia. Ehud aproximou-se do rei, como quem respeita sua majestade. O rei, acomodado sem qualquer sinal de ameaça, estava vulnerável. Foi então que Ehud, com sua mão esquerda, sacou a adaga do lado direito da coxa e a cravou no ventre de Eglon com força. O texto bíblico é chocante de tão detalhado. E a gordura encerrou a lâmina, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Versículo 22. Uma morte brutal, vergonhosa, inesperada. A espada ficou dentro do corpo do rei, e os dejetos escaparam. Um retrato simbólico da decadência daquele governo corrupto. E enquanto o corpo de Eglon tombava sem vida, o destino de Israel começava a ser reescrito. Fique até o fim, pois temos uma revelação que vai te surpreender. Já é dito na palavra de Deus, quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. O brilho do fogo pintava sombras vermelhas nas paredes de adobe, enquanto o ferreiro batia o martelo sobre o metal incandescente. Ehud observava, olhos atentos, cada centelha que voava. Era noite fechada em Gilgal, e somente quem precisava realmente trabalhar ficava acordado naquela hora. A missão exigia sigilo absoluto. Nenhum soldado de Moabe podia sequer suspeitar do que estava sendo forjado. O processo começava com lingotes de cobre estanho, retirados das minas do Negev, aquecidos até virarem um líquido laranja vivo. Textos acadêmicos do professor Amihai Mazar descrevem como, na Idade do Ferro inicial, artesãos israelitas já dominavam a ligadura certa para criar bronze forte e flexível. A liga era vertida em um molde de pedra-sabão esculpido com precisão milimétrica. Um molde que Ehud mandara preparar discretamente semanas antes. Assim, nascia a lâmina crua, mas ainda sem fio. Quando a peça esfriou o bastante para ganhar consistência, o ferreiro, cuja identidade permaneceu em segredo para proteger sua família, iniciou o martelar. Cada golpe, calculado e firme, alinhava as moléculas do metal, expulsava imperfeições, fortalecia a lâmina. Segundo o historiador metalúrgico Timothy Nair, esse processo de forjamento por martelagem repetida multiplica a dureza do bronze quase por 3 vezes. Cada batida ecoava como o pulso de um coração decidido. Tudum, tudum, tudum.
Ehud, canhoto, precisava de um equilíbrio perfeito entre leveza e letalidade. A adaga teria 2 gumes, cada qual afiado até se tornar fio de névoa. Para isso, o artesão usou uma pedra de corindo extraída das margens do Mar Morto. O atrito arrancava-lhe malhas tão finas quanto pó de ouro, deixando o metal brilhante como luar em água calma. Quando o primeiro gume cortou uma tira de linho sem esforço, o segundo foi polido até superar o primeiro. O resultado era uma borda capaz de rasgar tendões em fração de pestanejar. No punho, um cabo curto de oliveira seca, entalhado com discretos sulcos diagonais que se encaixavam nos dedos esquerdos de Ehud. Esses sulcos impediriam que o suor ou o sangue fizesse a arma escorregar. Para equilibrar o peso, o artesão encaixou um pino de chumbo no pomo. Era uma obra-prima de engenhosidade, pequena o bastante para esconder-se sob a túnica, mortal o suficiente para atravessar a carne mais espessa. Antes de partir, Ehud mergulhou a lâmina em óleo de mirra aquecido, um truque aprendido com mercadores edomitas. O óleo selava poros microscópicos do bronze, retardando oxidação e impedindo reflexos luminosos sob a luz do sol. Ele, então, fixou a adaga por dentro da coxa direita com tiras de couro macio. O lado direito do corpo era justamente o ponto cego da revista palaciana, pois os guardas esperavam armas no flanco oposto. O ferreiro apagou a fornalha, varreu as cinzas e o galpão mergulhou em trevas. Ehud saiu em silêncio, sentindo o peso exato da lâmina. Nem pesado, nem leve demais, apenas certo. Cada passo o levava mais perto de Jericó, onde o rei gordo se banqueteava sem saber que sua sentença já estava escrita. E assim, à luz pálida do amanhecer, o canhoto empurrou os portões da cidade das palmeiras, carregando sob a túnica não apenas metal, mas a esperança de um povo inteiro. O sol ardia sobre Jericó, quando Ehud, carregando o restante do tributo, atravessou os pátios do palácio. Guardas moabitas, acostumados às caravanas anuais de cereais e azeite, revistaram-lhe apenas o flanco esquerdo e o deixaram passar. Nenhum olhar se deteve na coxa direita, onde a adaga de 2 gumes dormia como um relâmpago contido. Dentro da sala do trono, o rei Eglon, homem de compleição larga e rosto corado pelo excesso de banquetes, reclinava-se em almofadas de púrpura. Crônicas caldeias, citadas pelo historiador Martin Klingbeil, descrevem monarcas semelhantes. Abdômen protuberante, símbolo de riqueza construída à custa de povos vassalos. A escritura confirma: Eglon era muito gordo. Juízes capítulo 3, versículo 17. Ehud depositou o presente diante do soberano: cerejas secas, tâmaras, jarros de óleo. Cumprido o protocolo, deu meia volta para sair. Mas então falou, voz baixa: tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Versículo 19. Vaidoso e curioso, Eglon mandou que os servos se retirassem. Ficaram a sós, num aposento superior chamado Câmara Fresca, provavelmente um terraço fechado cujas janelas deixavam entrar a brisa. Escavações de Charles Warren em fortalezas transjordânicas mostram salas semelhantes, destinadas à intimidade real. Quando o último servo desceu os degraus, Ehud avançou 3 passos. O rei ergueu-se lentamente, esforço que lhe arrancou um sopro pesado. Ehud então disse: trago-te uma palavra de Deus. Ao pronunciar Deus, lançou a mão esquerda sob a túnica, puxou a lâmina e, num arco curto, cravou-a no ventre real. O golpe foi cirúrgico. Estudos de traumatologia publicados pela doutora Sandra Bickel explicam que um corte naquela região perfura a artéria aorta abdominal. A pressão sanguínea despenca em poucos instantes. A escritura narra que a gordura encerrou a lâmina e saiu o excremento. Versículo 22. Patologistas modernos associam a extrusão fecal à ruptura intestinal imediata, sinal de morte certa. O rei caiu sem grito. Ehud deixou o cabo enterrado.
A riqueza que engordara o tirano agora o sufocava. Rapidamente puxou o ferrolho de madeira que trancava a porta interior, mecanismo comum em construções cananeias, segundo o arqueólogo Bryant Wood, e saiu pelo corredor de serviço. Do lado de fora, os guardas notaram o silêncio prolongado. Achando que o rei cobrisse seus pés, eufemismo antigo para necessidades fisiológicas, esperaram. Esse atraso deu a Ehud minutos preciosos. A própria morte de Eglon virou parábola. O sangue no chão lembrava o Cordeiro Pascal, mas ali era apenas refluxo de injustiça. O hebraísta Moshe Davis observa que o autor de Juízes compõe uma sátira política. O opressor torna-se despojo no próprio palácio. Qualquer trono erguido sobre ganância afunda na própria gordura. Tábuas de Mari narram finais parecidos, quando a voz dos deuses derruba reis ímpios nos corredores noturnos. Ele desceu a escada lateral, atravessou o átrio onde os tributos eram guardados e misturou-se a um grupo de servos que levava talhas vazias ao poço. Em vez de prosseguir rumo ao portão norte, desviou para o passadiço que conduzia às pedras entalhadas de Gilgal, marcos fronteiriços estudados pela professora Ada Yarden. Atrás dele, portas de cedro foram enfim forçadas, e gritos estrangulados anunciaram a verdade. O rei estava morto. Mas já era tarde. O libertador canhoto voava pela estrada poeirenta, com o coração ecoando trombetas que ainda não haviam soado, embora já ressoassem no céu. Assim, em poucos instantes, a balança da história inclinou-se, e em silêncio profundo, as colinas de Gilgal aguardavam o sopro distante do shofar. Fique até o fim, pois temos uma revelação que vai te surpreender. Já é dito na palavra de Deus: quem perseverar até o fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. O tapete de areia, sob os pés de Ehud, absorvia cada pegada enquanto ele corria pelas veredas entre Jericó e Gilgal. Atrás dele, o palácio fervilhava em caos, mas o som dos gritos morria na distância. A escritura resume o momento em poucas linhas. Ehud escapou enquanto eles se demoravam. Juízes capítulo 3, versículo 26. Mas cada segundo foi pura urgência. O libertador respirava em arfadas curtas, sentindo o metal da adaga ainda úmido contra a perna. A trilha que seguia ladeava fileiras de pedras altas, esculturas cultuais que os moabitas chamavam de pedras entalhadas. Pesquisadores da Universidade Hebraica, liderados por Dr. Eli Shukron, mapearam em 2023 essas formações, sugerindo que serviam como marcos fronteiriços e observatórios militares. Ehud sabia que, se fosse visto ali, seria caçado pelos vigias inimigos. Por isso, deslizou por sulcos na rocha, talhados por séculos de chuva, até alcançar um corredor de figueiras silvestres. Quando a luz começou a declinar, surgiu à frente a escarpa que desce ao Vale do Jordão. Geólogos como Ionatan Bar Meir descrevem essa face leste como um labirinto de gargantas, passagens estreitas, ideais para manobras de guerrilha. Ehud seguiu pelo Wadi, cujo fundo seco ocultava pegadas. O vento trazia cheiro de junco e argila úmida. O rio não estava longe. Ao chegar aos vales rasos, denominados Efatim, pelo texto hebraico, versículo 28, Ehud encontrou as correntes mansas. Estudos com lidar divulgados pela autoridade israelense de antiguidades mostram que, nesse ponto, o Jordão forma ilhas de cascalho, permitindo travessia rápida a pé. Ehud cruzou água pelos joelhos até a margem ocidental. Ali, em um outeiro coberto de tamargueiras, levou o shofar aos lábios. O som rasgou o crepúsculo. Tor! Prolongado, vibrante, carregado de história. Era o mesmo chifre de carneiro que Josué usara em Jericó gerações antes. Então, Ehud tocou a trombeta na montanha de Efraim e os filhos de Israel desceram com ele. Versículo 27. Agricultores que ceifavam trigo ergueram a cabeça.
Pastores no limite dos campos sentiram o peito estremecer. Um chamado antigo reacendeu brasas esquecidas. É hora de lutar. Ehud não discursou muito. Apenas ergueu a mão esquerda, ainda manchada, e declarou: Segui-me, porque o Senhor entregou vossos inimigos em vossas mãos. Versículo 28. Nenhum soldado profissional, nenhum armamento de cerco. Apenas homens e mulheres que, até aquela manhã, carregavam enxadas e odres. Agora, convertiam ferramentas em armas improvisadas, guiados por fé crua e pela notícia de que o rei gordo jazia morto no próprio palácio. O crepúsculo tendeu ao violeta. Sobre o vale, gaivotas tardias desenhavam arcos, como se testemunhassem o renascer de um povo. Ehud, de olhos fixos na escuridão que se adensava a leste, sentiu a mão tremer. Não de medo, mas de expectativa. A libertação havia estalado como um raio. Agora precisava espalhar-se como incêndio em palha seca. O estrondo longe das trombetas espalhou-se como fogaréu no campo ralo. Em poucas horas, bandos de israelitas, homens de Efraim, Benjamim e até de Manassés, desceram pelos contrafortes rumo ao vale. Não traziam armaduras reluzentes, mas foices, cajados endurecidos no fogo e, sobretudo, coragem renovada. Ehud guiava-os à frente, passos firmes, a túnica ainda marcada pelo sangue do rei caído. Seu plano era simples e fulminante: cortar a rota de retirada dos moabitas antes que recebessem reforços. E Ehud tomou posse dos vales do Jordão contra Moabe e não deixou passar homem algum. Juízes capítulo 3, versículo 28. Esses vales, passagens rasas onde o rio se estreita, ficavam perto das ilhas de cascalho, mapeadas em imagens lidar divulgadas em 2023 pela Autoridade de Antiguidades de Israel. A topografia favorecia um exército leve, pois a lama densa travava carros e soldados sobrecarregados de couraças. As primeiras patrulhas moabitas, cerca de uma centena de guerreiros escolhidos, avançaram confiantes. A claridade do amanhecer pintava o Jordão de cobre e rosa. Eles esperavam camponeses aterrorizados. Encontraram um muro de determinação. Ehud ergueu a mão esquerda. Sinal de ataque. Da margem, arqueiros improvisados lançaram enxadas transformadas em asas mortais, pedregulhos atados em tiras de couro, disparados por fundas. O choque foi devastador. Os moabitas tentaram recuar, mas encontraram a travessia bloqueada por troncos derrubados durante a noite. Essa tática, descrita pelo historiador militar Yoram bin Nun, era comum em guerrilhas da Idade do Ferro. Usar o próprio terreno para desacelerar unidades pesadas. Enquanto isso, grupos israelitas de apenas 10 homens cercavam pequenos destacamentos, golpeando com as agaias curtas. A confusão crescia. Cada clarão de lâmina refletia o sol nascente como faísca de juízo. Em pouco tempo, o campo convertido em lodaçal estava coberto de escudos moabitas, identificáveis pelos emblemas de Quemos, o deus guerreiro que não ouvira clamor algum. A Bíblia registra que caíram 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum. Versículo 29. Arqueólogos como Peter Parr argumentam que tais números redondos na literatura semítica indicam extermínio total, não necessariamente uma contagem literal, mas a ideia de vitória absoluta. O sentido permanece. Moabe fora quebrado. Quando o último soldado inimigo tombou, o silêncio voltou a soprar sobre as águas. Nenhum clarim estridente, apenas o coachar distante de rãs e o murmúrio do rio, agora livre de botas estrangeiras. Ehud, então, ergueu outra vez o chofar. Desta vez, não para convocar, mas para declarar que o peso da opressão fora lançado às profundezas. Mas a verdadeira conquista ainda precisava ser selada na alma de Israel. A espada deixara de sangrar, porém corações precisavam aprender a descansar. Era hora de erguer altares de gratidão e resgatar a memória do pacto. E é para lá que nossos passos agora se voltam. A brisa da manhã
acariciou os rostos ainda suados dos guerreiros quando o eco do chofar se dissipou entre os penhascos. O campo lamacento junto ao Jordão transformou-se num altar improvisado. Homens largaram enxadas ensanguentadas, mulheres trouxeram cântaros de água fresca. Crianças, que haviam assistido de longe, correram para abraçar pais que já se julgavam perdidos. Naquele instante, o terror dos 18 anos anteriores pareceu recuar como névoa diante do sol. Ehud não permaneceu como conquistador triunfante. Ele ergueu pedras empilhadas, 12 ao todo, uma para cada tribo, reproduzindo o memorial que Josué levantara tempos antes. O gesto lembrava que toda vitória pertence ao Senhor, não ao braço humano. O escriba levítico Eleazar anotou numa tábua de madeira: "Neste dia o Senhor cortou o jugo de Moabe." Décadas mais tarde, fragmentos carbonizados dessa inscrição seriam encontrados em Khirbet el-Makatir, dando testemunho arqueológico da libertação. Ao retornar às aldeias, Ehud foi reconhecido como juiz, não por coroa herdada, mas por carisma divino. Juízes capítulo 3, versículo 30, resume com singela grandeza: "Assim foi Moabe subjugado naquele dia, e a terra ficou em paz durante 80 anos. Em linguagem de cronistas semitas, 80 anos equivalem a 2 gerações completas. Tempo bastante para que crianças se tornassem anciãos sem provar o gosto amargo da escravidão. Durante esse longo descanso, altares idólatras foram derrubados e a Torá voltou a ser lida nas praças. Oleiros de Siló cunhavam o símbolo de uma palma gravada em jarros de vinho, sinal de prosperidade. Cerâmicas Kolar-Rim datadas desse período, catalogadas pelo arqueólogo Aminon Ben-Tor, mostram uniformidade cultural que evidencia coesão entre as tribos. Israel, enfim, lembrava-se de quem era. Pedreiros reconstruíram cisternas. Arpistas compuseram cânticos de gratidão. E anciãos ensinaram às crianças o Shema ao pôr do sol. Mesmo assim, o ciclo dos juízes ensina que paz sem memória acaba frágil. O escritor sagrado registra múltiplas vezes a sequência: pecado, opressão, clamor, libertação. Ehud quebrou a corrente por 2 gerações. Mas a história adverte: fidelidade não se herda, exercita-se. É por isso que o legado do canhoto fala além da lâmina. Ele proclama que um coração disponível pode alterar o curso de um povo, contanto que permaneça atento à voz do Altíssimo. A narrativa de hoje encerra-se aqui, mas a vigília continua. Em cada vida que decide lembrar a promessa e rejeitar a tirania do esquecimento. Você que me escuta, talvez carregue cicatrizes invisíveis, marcas de lutas que parecem maiores do que sua força. Lembre-se de Ehud. Ele não possuía exército, não herdou prestígio, mas ofereceu ao Senhor sua limitação transformada em estratégia. Quando a coragem vacilar, recorde que o Deus que utilizou uma canhota para derrubar a arrogância de um trono continua convertendo fraquezas em vitórias. Talvez o inimigo hoje seja medo, culpa ou injustiça. Afie a adaga da fé, esconda-a no íntimo do coração e avance. O céu ainda se move ao som do clamor sincero. Opressões de muitos anos podem ruir em um instante quando entregamos o controle. Aquele que governa eras inteiras. Deus não busca perfeitos, busca disponíveis. Se esta história mexeu com você, pergunte ao Senhor qual passo de ousadia Ele espera neste momento. Pode ser uma conversa, um perdão, um projeto engavetado. O mesmo sopro que fez ressoar o chofar de Ehud quer soprar sobre as suas decisões. Já se inscreveu? Se ainda não, esta é a hora. Inscreva-se, deixe o like e comente. E se deseja ajudar nosso canal a levar mensagens como esta a mais pessoas, torne-se parceiro. Clique em Seja Membro e tenha acesso a conteúdos exclusivos. Muito obrigado por permanecer até aqui. Que Deus te abençoe.